Clemente Ganslúcio, diretor técnico do Diese. Olá, Clemente, bom dia. Bom dia, Marilu, bom dia, ouvintes. Clemente, a gente vai falar aqui deste tema, né, sobre o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, né? O ministro diz que o governo estuda liberar saque do FGTS, né, para aquecer a economia. Agora, você prefere falar agora ou depois, hein, da saída do Levi? Só um breve comentário. O que você acha? Você viu que fritura, Clemente? O Bolsonaro disse que É, estava por aqui com o Levi. Nossa, não tinha outra alternativa, senão, claro, pedir demissão, né? E o exatamente. Guedes Bom, parece que também estava insatisfeito, né, com o Levi. pelo jeito, ninguém estava gostando muito do Levi no É, BNDES. pois é. E depois dessa fritura toda é difícil ficar, né? Muito difícil, É muito, difícil, tudo muito estranho. com certeza. Mas vamos falar aqui sobre a liberação do saque do fundo para aquecer a economia, Clemente. Bom, Marilu, mais uma vez, o Fundo de Garantia é indicado como base para liberar recursos para que as pessoas tenham uma renda adicional e, com isso, possam consumir e, de alguma maneira, ativar a economia pela demanda, pelo consumo. O governo Temer fez uma coisa parecida em 2017, liberou cerca de 44 bilhões, foram mais ou menos 26 milhões de contas ativas que foram movimentadas com esse saque de 44 bilhões e o entendimento é que boa parte do crescimento de 2017, em torno de 1%, foi derivado justamente dessa injeção que os 44 bi colocou na economia em termos de demanda, ativando, portanto, animando a economia naquele momento. E o recurso que é utilizado dessa maneira, ele anima a economia justamente porque ao permitir que as pessoas tenham uma renda adicional, possam animar o consumo, portanto, realizar consumo, alguns quitar dívidas, outros realizar algum tipo de investimento numa reforma ou na aquisição de um bem durável. Agora, o Guedes também pensa do mesmo jeito, pegar parte do recurso que está depositado no Fundo de Garantia, nas contas individuais do Fundo de Garantia, e permitir que aqueles que ainda não sacarem, que têm direito às contas inativas, possam fazer uso desse recurso. É bom lembrar que mais de 90, quase 98% das contas inativas têm até um salário mínimo de depósito lá existente. 2%, portanto, concentram grande parte do recurso, 2% das contas inativas têm mais de 45% do saldo disponível no Fundo de Garantia. Portanto, o saldo disponível nessas contas inativas está muito concentrado em poucas pessoas, em poucas contas. O efeito provavelmente não será o mesmo. Estima-se que tem em torno de 20 bilhões a serem sacados nessas contas inativas. Como eu disse, 2% delas concentram quase metade dos recursos ali disponíveis, 98% dessas contas têm até um salário mínimo de depósito acumulado nessas contas e, portanto, poderiam ser passíveis de algum tipo de saque. Considerando que no governo Temer já foi feito boa parte desse movimento, se chegar nessas contas inativas é muito mais difícil e, portanto, o acesso é mais complicado nesse momento. Não é de se esperar, portanto, que se tenha o mesmo impacto que tivemos em 2017, se forem mantidos os mesmos critérios que é de acesso às contas inativas. É bom lembrar, o Fundo de Garantia é um fundo criado em 1966, substituiu a estabilidade no emprego por um depósito de 8% do salário daqueles trabalhadores com carteira de trabalho assinado. Hoje o Fundo de Garantia tem depositado mais quase 500 bilhões de reais, são mais de 780 milhões de contas desde 2006 que foram criadas, muitas evidentes já não estão mais ativas, as pessoas faleceram, já
estão aposentados e sacaram o fundo de garantia, mas ao longo dessa história foram esses milhões de contas abertas. Hoje nós temos, portanto, quase 500 bilhões de reais lá depositado. Esse recurso o trabalhador retira quando se aposenta ou quando fica desempregado, demitido pela empresa, pode fazer também o saque daquilo que foi depositado, portanto, sendo uma poupança a ser usado nesse momento da demissão ou na aposentadoria. Usar uma parte dele nesse momento pode animar a economia, mas tira uma parte dessa poupança que está lá à disposição dos trabalhadores. Clemente, ainda tem 165 projetos que propõem mudanças nessa lei, né, que traz as regras para o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, né? Exato. Há sempre no Congresso Nacional várias iniciativas parlamentares visando justamente alterar não só o Fundo de Garantia, mas o Fundo de Amparo ao Trabalhador. São dois grandes fundos, o Fundo de Garantia, que destina-se ao trabalhador no momento da demissão ou na aposentadoria como um poupança. O Fundo de Amparo ao Trabalhador é um outro fundo destinado a garantir o seguro-desemprego, investimento em formação profissional, microcrédito. Portanto, são dois fundos que são permanentemente observados e vários projetos, são mais de 160 projetos no Fundo de Garantia, outro tanto para alterar o Fundo de Amparo ao Trabalhador, justamente para fazer com que esse fundo tenha, muitas vezes, outros objetivos, além daqueles que eles têm como sua finalidade. O caso do Fundo de Garantia destina-se, por exemplo, ao financiamento também da habitação, especialmente habitação de interesse social, e apoio ao financiamento de investimentos em termos de saneamento. Esse recurso que é emprestado, depois é devolvido ao fundo e o trabalhador que tem a conta ali aplicada no Fundo de Garantia também tem a remuneração desse recurso, especialmente podendo acessar para o financiamento da casa própria, especialmente no caso da habitação de interesse social. Os projetos visam muitas vezes dar outros destinos, mudar a remuneração, mudar o controle, mudar que é o banco que gerencia esse fundo. Portanto, é um dos maiores fundos que nós temos e é sempre objeto de muita atenção e de várias ideias, algumas delas ideias, como se diz, ideias de jirico, né, que procuram transformar o fundo em outro propósito, não aquele para qual ele foi criado, que é justamente dar algum tipo de proteção ao trabalhador no momento do desemprego, especialmente, mas também uma poupança no momento da aposentadoria. Tá certo, Clemente. Muito obrigada aqui pela sua participação. Uma ótima semana para você, Clemente. Igualmente. Falamos aqui com Clemente Ganslúcio, diretor técnico do Diese. Você sintoniza Rádio Brasil Atual.